Voltamos com a Alerj Debate, hoje falando a respeito da situação dos ex-funcionários da Varig com a falência decretada da empresa. Sandra, o que o Brasil perdeu com a falência, com o término dessa empresa que ofereceu uma qualidade nos serviços aéreos? Eu acho que, primeiro de tudo, perdeu um símbolo de orgulho nacional, né? A Varig era um símbolo que gerava orgulho em todos os segmentos da população. Hoje, mesmo aqueles que defendem o fim da Varig são pessoas que no passado sentiam orgulho pela existência da Varig. A existência da Varig e esse orgulho, ele estava relacionado não só à história da empresa, mas o nível de excelência que ela sempre se tornou conhecida, não só no Brasil como no mundo. Uma empresa que possuía uma tecnologia de ponta em todos os seus segmentos operacionais, uma empresa que tinha um serviço que era respeitado e que era muito valorizado, uma empresa que tinha um sentimento nacionalista muito forte, e eu acho que esse sentimento nacionalista foi, se não foi um dos focos principais, com certeza teve um peso muito grande nesse fim da Varig. Porque foi uma empresa que construiu a sua história em cima desse compromisso com o serviço público, com essa característica de representação da empresa, do país no exterior. E a partir do momento que o nacionalismo começou a ser visto não mais como uma importância, mas sim como um valor ultrapassado, a própria Varig começou a ser tratada como uma empresa ultrapassada. Uma empresa que desenvolveu ao longo da sua história uma característica muito ligada às empresas estatais. Porque como ela era a empresa de bandeira do país, ela acabou se confundindo, o seu gigantismo, né, a sua postura de representante do país, acabou fazendo com que ela se confundisse com uma empresa pública, embora não fosse. E à medida que todas essas características e símbolos ou imagens começaram a ser muito contestados na década de 90, principalmente no Brasil, né? No mundo como um todo até antes. Começou aí um movimento neoliberal na economia mundial que começou a questionar exatamente esses valores. E a Varig, como tinha esses valores muito arraigados dentro dela, ela acabou sendo questionada também e acabou tendo passando uma imagem de algo ultrapassado, algo que fazia parte de um passado que precisava ser superado e revisto. Então, eu acho que isso tudo contribuiu, e essa falta dessa empresa nacional hoje, que muitos dizem que não faz falta nenhuma, na verdade, é uma grande perda, principalmente em termos de evasão de divisas. Como os funcionários se comportaram nessa época, com toda essa confusão, com todo esse estresse? Existiu uma preocupação grande dentro da empresa, os funcionários? De que momento você está falando, né? No momento, assim, quando a situação começou a piorar, vocês chegavam a sentir que foi um processo. Eu diria que esse processo foi um processo longo, gradativo, e que a própria empresa, principalmente os dirigentes da empresa, custaram a acreditar no perigo iminente. Porque como foi uma empresa que se acostumou ao longo da história a ser parceira dos dirigentes do país, ela sempre foi tratada e usada como parceira, né? Era uma via de mão dupla. Eu diria que ninguém, em nenhum momento, acreditou que o fim chegaria. Eu acho que todos os segmentos da empresa, desde os funcionários de mais baixo escalão até os dirigentes, acreditavam que em algum momento alguma coisa iria acontecer e que a empresa se manteria, continuaria de alguma forma existindo. Esse processo foi um processo bem longo, que contou com muitos momentos diferentes, com muitos processos e estratégias diferentes tentadas, não só pelo governo, como pelos próprios dirigentes da empresa, mas que esbarraram em muitas adversidades. Adversidades internas e adversidades externas. O grande problema que eu vejo é que
passou a contar muito mais as fragilidades gerenciais e internas da empresa, principalmente na imprensa, do que a responsabilidade do país com relação ao fim da Varig. Ambos pesaram muito. Então é importante que se veja os dois aspectos, o aspecto interno e o aspecto externo que contribuiu para o fim. E para onde foram esses funcionários? Porque o interesse em jogo era muito grande. No ano em que a Varig entrou para a recuperação judicial, chegou a vender quase 6 bilhões em passagens. Só em passagens aéreas. Para demonstrar como a Varig era uma empresa grande. No auge da alegada dificuldade, vendeu de passagem 6 bilhões. Então, nessa economia de competição, né, como a professora Sandra falou, a avalanche liberal. Imaginar que um presidente da República eleito, depois da Assembleia Nacional Constituinte, representou claramente o movimento liberal, quando a Constituição apontava ao contrário, apontava no sentido do Estado recuperar suas funções públicas. E ele, tragicamente, criou um partido político que se chamou Partido da Reconstrução Nacional. Quer dizer, foi um caminho de destruição da nossa economia, de entrega do nosso patrimônio com as privatizações e extinção de empresas. Quer dizer, a Varig fazia parte desse inventário, desse universo a ser transferido para o controle da iniciativa privada estrangeira, que a desnacionalização da nossa economia hoje alcança patamares assim inaceitáveis. Então, a Varig foi golpeada. Esse processo longo fez parte de um projeto. Os trabalhadores da Varig lutaram muito. Lutaram muito. E são praticamente os únicos prejudicados. Claro, o país é prejudicado na sua soberania, é prejudicado na sua imagem. Quer dizer, não ter uma empresa como a Varig, nos céus do mundo, com sua representação, a perda é muito grande. Tem a perda de divisas, mas os funcionários perderam os empregos. Os aposentados perderam uma parte expressiva da aposentadoria. O Aeros, que é o fundo de pensão, está aí enfrentando graves dificuldades. A Aeros que não incorpora só os funcionários da Varig, de outras empresas também aéreas. Então, os funcionários chegaram a se reunir, a se organizar. Eles se organizaram numa empresa para que eles participassem do leilão, do processo de recuperação. Foram vitoriosos no leilão e foram sabotados pelo juízo da Vara de Recuperação Judicial. Não entregou a gestão da empresa. Quando as dificuldades eram bem maiores, aí eles entregaram. Mas faltando um prazo muito pequeno, 48 horas. Então, a história última é a sabotagem mesmo. É o compromisso com a entrega. E, aliás, é preciso dizer, com a participação do governo federal. Aliás, eu quando convivo com os trabalhadores da Varig, eu vejo a rejeição deles à atual presidente da República, porque tinha uma função importante, chefe do gabinete civil, e talvez, num esforço inicial, quis transferir a Varig para a TAM. A TAM muito menor. Os trabalhadores tinham orgulho da empresa, lutaram muito. Então, estão aí, como eu falei, principalmente as mulheres. As mulheres hoje da Varig, porque uma empresa aérea reunia no seu quadro funcional um percentual muito grande de mulheres. Se a idade influencia no homem para a conquista do emprego, imagina nas mulheres. A idade influi muito mais. Então, um salário muito menor nas outras empresas, salvaram-se os pilotos, eu digo, espalhados pelo mundo, que eram profissionais também competentes como os demais, mas para as demais atividades foi fácil a substituição com a precarização. Uma mão de obra altamente especializada, que ficou sem mercado de trabalho, ficou subaproveitada, quer dizer, foi um investimento de muitos anos para você chegar a um nível de competência como que havia,
porque havia uma mão de obra, a mais especializada do país em termos de aviação estava na Varig. E não houve mais mercado de trabalho para absorver toda essa mão de obra especializada. Quer dizer, foram anos de investimento na formação de profissionais que você não forma, senão com muitos anos mesmo, de envolvimento e de prática diária nesse setor. E uma cultura, quer dizer, desmantelaram as equipes em todas as atividades, na manutenção, todas as atividades. Mas agora a luta qual é? Não é possível que tenham comprado a empresa e que não queiram assumir as responsabilidades trabalhistas. Tem que assumir. Não é possível. A Varig foi comprada inicialmente por 20 milhões e poucos meses depois foi revendida por 300 milhões. O tal do Lepchan desapareceu do país. Era um grupo. Como é que alguém compra uma empresa por 300 milhões que tinha sido vendida meses antes por 20, a não ser fazendo parte de um plano? A pedido do governo federal, segundo o comprador. Não, comprovadamente. Não, a CPI não só não concluiu para opinar, não, concluiu com provas. Foi uma trama. A perda é muito grande e lamentar. Encontrar os funcionários da Varig, mesmo aqueles que conseguiram sobreviver. É encontrar, assim, uma amargura, um sofrimento muito grande. Porque era o orgulho por pertencer à empresa, mas o orgulho por pertencer a uma empresa que tinha um significado muito grande para o conjunto da população e para a imagem do nosso país. Então tá ok, eu quero agradecer a sua participação, desejar boa sorte na publicação do seu livro e desejar bom trabalho também na comissão especial. Nós pedimos, o livro vai ser lançado aqui. Vamos embora. Tomara que você tenha gostado do nosso programa. Se você quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até o nosso próximo encontro.